Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu não sei exatamente em que horário você vai estar assistindo a esta edição do podcast Antes Tarde do Que Nunca. Espero que vocês estejam bem e a gente está de volta aqui com mais uma entrevista com gestores, empreendedores, inovadores, líderes aqui de Blumenau e da região para inspirar nossas vidas profissionais e também pessoais, por que não? Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, certo, criador Pancho. Desse podcast, mentor de inovação e investidor anjo. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Pancho. Tudo em ordem, graças Feliz a Deus. Demais. Na realidade, aqui eu acho que a gente vai falar uma coisa muito legal, que a gente vai falar algo que teve que se transformar, né, durante esses obrigatoriamente, últimos anos, né? Aquela coisa que foi... Muito legal perceber, né? Contar um pouco dessa história de transformação. E é uma história longa, né? 25 anos já. 25 Brincadeira. Anos. Bom, daqui a pouco vocês vão saber de que a gente está falando. 55 minutos. Mas antes, posso falar dos patrocinadores? Fala aí. Vamos lá. A gente tem a Vocês já estão cansados de eu falar da Transpotec, mas eu preciso falar desses anjos aí, esses caras que na hora que a gente pediu esse apoio para podcast vieram, que é o Luan, do marketing, e também o Ricardo Oríbica, da Transpotec, uma das maiores empresas aí de logística interna do Brasil. Obrigado demais para todo o time Transpotec, uma empresa incrível, crescimento absurdo. Já falei isso antes, tá rolando umas notícias aí, eles que vai falar primeiro para ti, tá? Acho bom. E também nada mais nada menos que a ProWay, né? Uma escola de educação na parte de tecnologia, criadora, pai, mãe do Entra 21, um dos programas de maior orgulho, que já formou mais de 5 mil desenvolvedores em tecnologia. Se não fosse eles, a gente não existiria. Né? Então, acho muito importante salientar aí a ProWay, essa grande escola de tecnologia. Em nome do Sérgio, da Nayara e também do Guilherme, que vai estar esse mês de novo aí com a gente. Pancho, quem é que teve que se transformar? Quem é esse cara aí, cara? Cara, a gente está falando da Guia Fácil Comunicação, uma empresa já com 25 anos de existência. Aqui do nosso lado está o diretor executivo da empresa, Marcos Aurélio Deschamps. Marcos, obrigado por atender o nosso convite, para contar um pouco dessa história e principalmente desse desafio dos últimos anos aí, dessa transformação digital, né? Muita gente passa por isso e com certeza acho que vai passar algumas dicas boas aqui para a gente. Pois é, olá Pancho, olá Rafael, olá a todos que nos ouvem, assistem, enfim. De fato é um prazer, né? Obrigado pelo convite, quero agradecer. De fato tem sido desafiante todos os dias, né? Você dorme e acorda com o desafio plenamente antenado. Maravilha. Eu tenho uma dúvida pessoal e vou já colocar ela de cara, porque descarregar logo, porque assim, eu não sei exatamente como essa transformação se deu, claro, e não sei se o target da empresa mudou. Qual é o problema que a Guia Fácil hoje resolve para os clientes dela? Boa. Nós temos uma missão extremamente clara, né? Aproximar consumidores de produtos, marcas e serviços. Essa tem sido a nossa missão desde há muito, talvez desde a nossa fundação realmente, que é fazer essa aproximação, né? Gerar negócios locais, né? Com um foco muito claro para os negócios locais. E agora, nesse contexto de inovação, fazer a inclusão digital, né? Daqueles que têm dificuldades, né? Dessa inclusão. Ou seja, o objetivo principal da empresa não mudou nesses 25 anos, e nem nessa transformação digital agora. Né? O que poderíamos dizer que mudou foi a plataforma. Né? Do offline, né? Ou seja, que ao longo de 20 anos conseguimos distribuir listas telefônicas. Sim. É importante falar, né? Lista telefônica. Para quem não entende, não sabe, se dá um Google lá. As amarelinhas. As amarelinhas, é verdade. Inclusive, isso é um hack americano. A gente lá tem muita empresa AAA. E o hack era para poder aparecer primeiro na lista. Olha. Então as empresas tem muita empresa AAA lá, que é alguma coisa, seguradora, para poder aparecer primariamente na lista telefônica. No topo. Aqui em Santa Catarina não Sim, aqui não tem isso, tem? Não é triple, na verdade é múltiplos As. É sério? As experiências são mágicas, assim, as experiências são... número também ficava na frente, os números? Não. 1, 2, 3, alfabeto, alguma coisa assim, não? Não, porque aí nós traduzíamos, né? Fazíamos o algoritmo de tradução do 1 para a letra U, né? O 2 para a letra D, e aí classificava alfabeticamente. Mas aqui... Eu devia saber isso, porque eu usei lista telefônica. É fato. E até pegando esse teu recorte aí, nós tivemos clientes que incluiu
30 As na frente para poder ser o primeiro do segmento, né? E o segmento mais concorrido era o segmento de desentupimento, né? Dedetizadora. E eles têm uma concorrência acirradérrima entre eles. Sério? E aí, então, poxa, o que nós íamos fazer para tentar gerar minimamente uma concorrência mais leal possível, né? Porque o nosso negócio é fazer uma inclusão, permitir que todos pudessem divulgar seus negócios de acordo, né, com as suas expertises. Chegou um dado momento, nós tínhamos que fazer sorteio da posição. Filha da Porque no primeiro momento era tudo bem, era o nome da empresa, e aí então tinha que fazer prova contrato social, o CNPJ, cartão do CNPJ, para provar a quantidade de As. E aí, isso não está resolvendo. Que loucura. Isso não está resolvendo. O tamanho do anúncio realmente dava uma classificação também, né? Mas aí chegou um momento que todos anunciavam o maior anúncio da lista telefônica, que era a página espelhada. E aí fazer o que com esses caras? Eu tinha 10 anunciantes. Qual seria a primeira página espelhada? Qual seria a primeira página espelhada do segmento? Sem chance. E aí o que acontece? Vamos sortear. E fazíamos um pacto, né, com os anunciantes, extraordinariamente interessante. Eu acho que sempre teve um ganha-ganha. E isso traz o tamanho do valor do business. Sim, né? imagina. Para os caras disputarem, já começarem, ou seja, já tinha um produto que era o mais caro, os caras já compravam o produto que era mais caro. E ainda no fim, ainda tu teve que fazer tinha que fazer um sorteio para poder saber quem é o primeiro. Mostra até a dificuldade que tu teve, né, de poder fazer essa transformação, né? Porque era um grande business, né? De fato, a atuação com listas telefônicas impressas, ela inicia em 1997, ela avança paulatinamente. Foi em 97 que 97, na cidade de Blumenau. A primeira edição foi aqui. Mas a Guia Fácil começou em 97. Antes existiam outras listas, não? Perfeito. Claro. A líder de mercado na época era a Listel. Os sócios da Guia Fácil são egressos da Listel. Não sabia. Eles eram da área comercial, eram né, de vendas, né, do comercial da Listel, e resolveram fundar um negócio com uma proposta de produto diferenciado, porque naquela época tinha os listões. E aí vinha várias cidades. Lembra do prefixo 47? Hoje isso não está fazendo mais sentido para nós. Né? Mas, enfim, o prefixo 47 ele reunia todas as cidades com o prefixo 47, desde o Vale do Itajaí até o norte catarinense, a região do litoral. Então, era um listão. E a proposta da empresa naquele então foi, puxa, vamos levar um produto diferenciado, um produto local, um produto que resolva problemas locais, que gere negócios locais entre os munícipes, né, entre os mais próximos. E aí, então, também fizemos um produto que passou a ter uma característica mais completa, porque nós tínhamos a seção classificada, aquelas amarelinhas, né, as páginas amarelas, famosas páginas amarelas, tínhamos a seção de assinantes, que era por ordem alfabética, as chamadas páginas brancas, e criamos o guia de ruas. E aí nós organizávamos todo o cadastro telefônico por rua, né? Ou seja, organizava ali, e além dos mapas, e depois foi inovando com os cardápios, foi inovando com... Ou seja, vocês tinham o Google lá dentro. Era um Google. Google, se você for ler, né? Se você for ler a história de Google, né? O Google se inspira em lista telefônica. Que legal. Né? O Larry Page, ele se inspira em lista telefônica. Né? Que bacana. Hoje é quase quem nasceu aí, sei lá, depois de 2010 aí é quase impossível entender isso. Mas a lista telefônica era total e única referência que se existia, né, de comunicação. Tu tinha que ir lá para encontrar. Procurava pelo sobrenome, procurava pela rua, como tu falaste. Os telefones residenciais, né, aquela proposta. Sim. Mas, de fato, eu acho que essa transformação ela é determinada pelo mercado. Eu acho que, né, várias transformações, a quase totalidade delas é o mercado que determina. Né? Algumas, e naturalmente você precisa se adaptar a elas. Isso é resiliência. Né? Claro. Não sobrevive o mais forte, não necessariamente, mas aquele que melhor tem a melhor capacidade de adaptação. Né? Mas a história do impresso foi uma história fantástica. Nós conseguimos evoluir depois para Joinville, depois para Jaraguá do Sul e região, depois para Itajaí, litoral, Balneário, depois para Florianópolis, depois para Criciúma, depois para Brusque, enfim. Tínhamos 32 cidades de atuação com lista impressa. Caramba, que legal. 32 cidades. Eu queria tentar lá na história descobrir como vocês tomaram essa decisão de encerrar. Óbvio, essa decisão ela foi lá no fim. Como isso lá no começo, quando vocês começaram a perceber, né, que os buscadores iam ser difíceis de combater. Eu acho que essa. Ok, perfeito, eu acho que perfeito. até por um tempo
A empresa foi lá e, né, trouxe um buscador. Eu queria saber como foi, tá? Se possível pincelar, eu sei que tu vai ter que espremer, mas de como foi essa história, né? Porque tem muita gente passando por isso agora. Quem se né? deu conta disso, né? Quem pensou assim, opa, peraí, a gente vai ter que começar a mudar. A verdade é assim, né? A gente precisa interpretar os sinais, né? E vários foram os sinais. Mas tem também muito da característica empreendedora dos três sócios. Inegável. Porque em 97 o impresso existia, mas em 2002 nós já tínhamos o site. Entendi. E naquele então se publicava o site. Até tinha um bordão, né, um chavão que se dizia o seguinte: o que você encontra na lista, você encontra no site. E a gente começou a fazer uma transição do consulente, do usuário, né, que é aquele que consulta a informação, a gente já foi fazendo uma transição, trazendo ele para o digital. E isso foi, naturalmente, ganhando mais força, ganhando mais corpo. E aí, né, o processo de transição ele é um processo que é determinado por dados, né, informações de mercado, dados internos, enfim, que você interpreta, e você chega à seguinte conclusão: cara, você tem um hábito de consumo da informação mudando. O pessoal não quer mais o impresso. Né? Você tem concorrentes que literalmente desapareceram do mercado com o impresso. Isso também é um fato. Nós fomos em alguma medida heróis da resistência. Né? Heróis da resistência, porque em 2009 a Listel já não distribuía mais lista telefônica. E nós conseguimos ficar com a distribuição da lista telefônica até 2016. Distribuíamos 500 mil de exemplares Meio milhão? Meio milhão por ano. Né, nessas 31 cidades do estado. E aí o que acontece? Vocês ainda conseguiram tirar um grande caldo, suco desse produto. Um grande caldo. E naquele então, quando nós resolvemos virar a chave, porque essa é a expressão que usamos lá, 16 mil clientes. Né, 16 mil clientes no impresso. E, claro, tínhamos naquela base... É muita coisa. Naquela base, nós tínhamos 4 mil clientes exclusivamente de impresso. Uma decisão difícil, uma decisão dolorosa, porque falávamos, né, sobre a criança, né? Poxa, esse é o meu filho, esse é o filho perfeito. Ficava ali embaixo do telefone fixo, ali, ou na gavetinha do móvel. O telefone tinha um móvel antigamente, né? E tinha gavetinha com o guia telefônico e a agenda pessoal aí de telefone. Né? Também precisa também associar à história a figura de que o telefone não era um bem acessível a todos. Né? É verdade. Né? Era caro. Altamente caro. Você comprava ações, né? Você participava de uma lista de espera. Então, toda essa dinâmica, graças, né, a Deus, graças ao esforço de mentes brilhantes, né, de empreendedores, eu acho que isso, né, se alterou para melhor, não tenho dúvida. Como é que esse modelo mudou? Ou seja, quais são as diferenças do digital para o impresso? Né? Porque no impresso a gente vê, tu falasse das páginas espelhadas, dos anúncios todos. Eu lembro que tinha até cupom de desconto, acho, né? Tinha cupom de desconto. Na última fase. Como é que isso funciona hoje no digital? Muita coisa migrou para lá também desse modelo ou são outros formatos, outras soluções? Hoje a proposta ela é uma proposta ainda um tanto quanto limitada. Ela precisa, né, nós temos um processo de inovação constante, né, tem várias demandas pensadas para poder aplicar no produto. Temos uma certa dificuldade, sobretudo diante da escassez de mão de obra de TI. Né, a gente precisa muito disso. Falávamos isso há segundos atrás. Né? Falávamos segundos atrás. E é fato, assim, nesse atual momento nós temos uma equipe interna, então, show de bola, pessoal comprometido. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, fevereiro do ano passado, final de fevereiro, entre janeiro e fevereiro, lançamos uma versão 2.0 do site, que era para exatamente trazer uma inovação tecnológica. Ano passado isso? Ano passado. Pré-pandemia, então, ali logo na... Pré-pandemia. E aí o que acontece? Fizemos essa mudança e agora, no mês de setembro, 1º de outubro, para ser exato, já fizemos mais uma transição para um 2.5. Ou seja, já trouxemos uma carga de inovação gigante, melhoria das tecnologias, tempo de carregamento, enfim. Mas em termos de funcionalidade, o que acontece? Existe um olhar para o nosso público anunciante. E a grande maioria dos nossos anunciantes, eu vou comentar 90% deles, é o prestador de serviço. É aquele informal, é aquele autônomo, é aquele... talvez a expressão com dificuldade digital. Né? Então, o que acontece? A gente facilita muito o trabalho. A gente acaba incluindo ele no nosso site, é claro, posicionando dentro de uma proposta de ranqueamento, né? Com mais outros anunciantes, e aí sim, naturalmente, por relevância de investimento, né? Vai classificando eles lá dentro. Né? Mas também, para cada um desses anunciantes, a gente oferece uma página exclusiva.
E aí dentro dessa página exclusiva ele consegue... Ele tem um hot site. Entendi. O que, em tese, Landing page que a gente chama hoje em dia, principalmente Perfeito. a captura do lead, né? Se o cara não Perfeito. tiver nenhum sitezinho, ele Basta. pode passar aquele site. Ele se torna, através de vocês, ele se torna digital. Perfeito. Um analfabeto, que a gente chama analfabeto digital, se torna digital. Perfeito. Entendi. Exatamente, essa é uma das proposições. E aí o que acontece? Lá dentro ele pode publicar as fotos, ele pode publicar vídeos ou links, né? Enfim. Aí ele pode fazer links com redes sociais, ele pode fazer, enfim, divulgar melhor o serviço dele, colocar os diferenciais. E tem o botão do WhatsApp, que ninguém vive mais sem ele, porque o nosso prestador de serviço, como é que acontece? Quando se fala em analfabetismo digital, vou usar a expressão aqui do Rafa, para nós ela é tranquila, Ela né? Mas pode ser pejorativa para quem está escutando, mas ela é uma forma de entender que são pessoas que não têm intimidade, que né? precisam do digital, mas não têm essa intimidade Claro. digital. talvez a melhor expressão seja os imigrantes digitais. Imigrantes né? digitais, gostei. Vou adotar. Os Porque eles imigrantes. estão incluídos, né, na realidade. Porque o que Mas- acontece? Os nativos já nascem no meio digital. Né? Então, e a grande maioria dos quarentões, né, dos mais de 40, estão num processo de imigração. Né? Estão Sim. literalmente imigrando para o digital, né? Vindo para um outro lugar. E aí o que acontece? Ele tem dificuldade com tecnologias. Você tem que tornar a vida dele mais fácil. Ah, cara, mas faz um app, faz com muito mais funcionalidade. Cara, o que resolve a minha vida é o WhatsApp. É ali que eu me comunico, é ali que eu mando o áudio. Até escrever ele tem dificuldade, vamos ser bastante claros Sim, com claro. isso. Né? Então, poxa, eu consigo mandar um áudio. Se eu faço essa ponte, que é aproximar consumidores de produtos, marcas e serviços, né, desses nossos anunciantes, poxa, eu atendo a missão. Reconhecemos, sim, que podemos e estamos trabalhando para evoluir nessa entrega, sabe? Fazer entregas mais diferenciadas, fazer entregas que deem mais relevância do nosso negócio para o nosso cliente. Né? Isso tem sido um processo extraordinário. Hein? Bacana. O Marcos, deixa eu só fazer uma pergunta Manda, rapidinho. manda. Até para falar dessa transformação ainda, né? Eu trabalhei no Jornal de Santa Catarina, Ó. acompanhei, né, a questão do impresso, enfim, né, da queda na circulação do jornal, da migração da informação para a internet, tudo isso, né? O que a gente percebia muito é que, assim, o jornal foi aproveitando ao máximo o público de mais idade, 60 mais, 50 mais, que é aquele que estava acostumado com o impresso, né? Cultura de a pegar, cultura de pegar e tudo mais. Até que chegou uma hora que nem esse público bancava mais a operação, vamos dizer assim, né? No Guia Fácil, vocês percebem isso também? Há uma questão da idade entre os anunciantes, ou seja, tende a ser um anunciante com mais idade, com mais experiência, que ainda procura vocês, ou isso não existe no caso de vocês? Eu acho que quando eu comento de que 90% da nossa massa, né, da carteira de clientes é dos profissionais autônomos, pequenos empreendedores, profissionais prestadores de serviço, o que a gente enxerga ali? A gente enxerga um público cujo serviço os jovens também não querem executar. Você não encontra Entendi. um encanador jovem. Ninguém faz carreira para encanador, ninguém faz carreira para pedreiro, ninguém faz carreira para, sei lá, né, para prestador de serviço que o valha. Então, naturalmente, eu acho que isso também passa a ser uma crise e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Uma oportunidade, né, isso que o que eu- mercado eu- acaba... Inclusive, eu tenho desgostando. falado isso toda vez que eu faço palestra para molecada jovem, eu falo, cara, vai ser pedreiro. É a profissão do futuro, tá? Quer ganhar É dinheiro, o cara que quer vai ganhar fazer um dinheiro. acabamento. o cara Marido vai de fazer aluguel isso. também, né? Marido Outra. de aluguel, essa aí é a profissão do Tanto futuro. que empresas foram criadas com esse objetivo também, né? Antigamente era só o autônomo, mas hoje tem verdadeiras empresas que, né, prestam serviço de limpeza, de limpeza doméstica, arrumação de casa, enfim, essa coisa Vira toda, nicho de né? mercado. Exato. E a Exatamente. dificuldade de contratação de mão de obra. Então, assim, o nosso público anunciante, ele tem essa característica de idade, que é o que você comentava, mas também, naturalmente, nós estamos fazendo a inclusão dos mais jovens. Né? Porque o que acontece? Fala de internet hoje nas famílias, e é um processo interessante, né? Porque é um processo que se inverte. A cultura que nós temos é de que os mais velhos são os sábios e ensinam os mais jovens. Isso se inverteu. Sim. Isso é uma quebra de paradigma. Isso literalmente é paradoxal. Né? Os mais jovens estão ensinando os mais velhos. E aí o que a gente observa? Poxa vida, eu preciso atingir o mais jovem porque o fator de decisão, o Tá ali decisor, agora. é o cara mais jovem. Já não é só o veterano, né? O mais antigo. E quais estratégias vocês usam para atrair esse público?
Hoje, com o digital, né? Sabes que é um debate bem interessante. Nós temos uma presença de marca, né? E ainda você falava, poxa, uma marca que é fácil. Sim. De fato, são 25 anos de existência. Em grande parte, a nossa marca se deve àquele fenômeno que você comentava. Lista telefônica em casa. Sim. Lista telefônica no balcão, lista telefônica em 500 mil lares, né, e negócios do estado de Santa Catarina, nas cidades. Então, o que acontece? Poxa, isso tem uma perpetuação de marca, isso tem uma presença de marca. Tá, e como é que eu consigo fazer isso digitalmente? Esse é o desafio, é um baita desafio. Então, e assim, faz sentido. E aí, Rafa, talvez me ajude aí. Né? Me ajuda aí, você que é o cara das ideias. Né? Como é que eu vou descolar? Porque a pergunta que não quer calar. Tá, mas que é fácil ainda a lista telefônica, mas ninguém mais usa a lista telefônica. E nós precisamos atualizar essa visão de marca. Né? Trazer essa visão do digital. Né? E aí, mas como é que eu vou atrair essa... Como é que eu vou me posicionar digitalmente fazendo mídia offline? Me parece um tanto quanto chocante, né? Claro. Então, assim, claro, o nosso posicionamento ele é na internet, né? Ele é completamente digital. Hoje nós temos 6 milhões de acessos, né, no nosso site. Procuramos, claro, investir altamente, fortemente em SEO, né, para posicionamento orgânico, evidente. Não nos descuidamos do Ads, porque, de fato, há uma necessidade de posicionamento de alguns títulos que são mais concorridos, né? E temos feito dessa forma, sabe? A grande realidade é essa, é estar bem posicionado nos buscadores, porque virou hoje sinônimo, né, de o lugar de buscar informação é na internet. Ponto de partida, né? Então a gente precisa estar bem posicionado lá, e é isso que nós temos feito. Vocês têm um aplicativo já? Tem. A versão 2.5 ela já gera... Tem uma tecnologia, a PWA, se você conhece a tecnologia, mas ela já nos permite fazer o mesmo desenvolvimento web, gerar o aplicativo e ele está disponível para baixar. Entendi. Que transformações que teve a empresa nessa mudança, né? Quantos funcionários vocês têm hoje e quantos funcionários vocês tinham lá quando o impresso era forte ainda? Legal essa pergunta, legal. 140 funcionários foi o nosso pico na época do impresso. Nos diretos estamos falando, Sim. né? Porque haviam empregos indiretos como os distribuidores de lista. Entendi. Vocês faziam contratação, não sei se vocês, mas eu me lembro que tinham umas plaquinhas, ligue para contratar para fazer e ganhava um salário para usar o próprio carro e fazer isso, né? Exatamente. Vocês eram o Uber da época. O Uber daqui é fácil. As operações de distribuição de lista, elas eram operações lideradas por um terceiro nosso, um parceiraço, né? 20 anos, em parceria conosco. E ele fazia toda a operação contratando essa mão de obra free, né? Freelance, né? Até porque durava, a depender da praça, né? Maior, menor. Blumenau nós tínhamos... sazonal, né? Blumenau, e é uma vez por ano, né? Aquela distribuição era. Blumenau nós tínhamos 150 mil exemplares. Então, o que acontece? Você faz uma operação de distribuição de 150 mil exemplares em 60 dias. Ponto. Resolve, né? Claro, se você tem mais pessoas, você acelera o processo, tem menos, você, né, leva mais tempo. Mas, em média, 60 dias, e aí então você usava 40 pessoas a mais. Entendi. Então, 140. Mas 140 era interno. Interno, vírgula, porque força de vendas, nós tínhamos 50 pessoas. Mais direto, né? Tínhamos 30 pessoas na rua, e 20 no televendas. Né? Tínhamos nas vendas internas. E, claro, aí toda a operação, né, de desenvolvimento de layouts, né, produção do produto, produção da arte. Porque vocês tinham que fazer isso também, né? Sim. Cara, desde a venda até aquilo que ia para a impressão, vocês tinham que cuidar de absolutamente tudo, né? Nada era terceirizado, vamos dizer assim. E hoje? Só a impressão. A impressão? A impressão era feita fora, nós fazíamos... Claro. Bom, a impressão ao longo desses 20 anos foi feita na Colômbia, feita na Argentina, foi feita no Chile, mas, sim, foi feito em Curitiba, São José dos Pinhais... Poxa, o preço tem que ser muito bom, né? Para o cara trazer papel mais barato, né? O papel do jornal vinha do Canadá, então... Exatamente. E aí você imagina a carga de listas telefônicas vindo de carreta para começar a distribuição. Olha a logística. A operação, né, disso tudo. Cara, assim, não atrasar, porque a Guia Fácil ela se estruturou em cima de verdades que para ela é absoluta. Cumprir o combinado. Isso é uma verdade absoluta para nós, né? Sim. Você não promete absolutamente nada para o cliente que não possa cumprir, né? Então, prazo era algo fundamental. E aí nós tivemos vários problemas, né? E aí, claro, internamos o processo. Durante 8 anos imprimimos com a Car Graphics, que era concorrente nossa. Olha só. Sim, porque ela era do grupo Carvajal.
né? O Grupo Carvajal, em algum momento, adquiriu a Alistel, que era listas telefônicas, né? E ela, em algum momento, ela foi dona do Guia Mais. Hoje ela... Me parece que ela não é mais dona do Guia Mais. Me parece, né? Mas é negócio, é business, né? É que nem, de novo, fazendo um paralelo com o jornal. O Santa imprimia o município de Brusque, imprimia outros jornais aqui da região. Vai fazer o quê? Tem que vender serviço. Total, né? total. Tem que vender serviço. Parte da teoria da Ambev, né? A geladeira gela Skol, Brahma e Antártica. Exatamente. Não tem problema nenhum, né? Então, vamos botar tudo na mesma geladeira aí. Exatamente. Voltando aos 140 funcionários que vocês tinham, né? Quantos tem hoje? 50. 50, um terço. funcionários. Uhum. Ah, 50 caramba. funcionários. Hoje, esse time é distribuído em que áreas? São todos internos. Nós temos basicamente 4 áreas, o administrativo financeiro, que é básico, né? Com controladoria, RH, e, né, quantos a receber, quantos a pagar, enfim. Uma área comercial, né, vendas internas. E aí nós temos exclusivamente vendas internas por omnichannel, né? Ou seja, telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, toda essa dinâmica, né, de atendimento dos leads ou então de venda ativa, né? Vai atrás do cliente. Temos uma área de sucesso do cliente, mesmo que com tickets não tão generosos, né? Porque o digital ticket também é um pouco menor, mas a gente se preocupa com o resultado do cliente e com o sucesso do cliente. Que é até aquilo que mantém ele dentro da produção ano após ano, né? O sucesso dele é muito importante para ele, né, determinar se faz ou não faz sentido esse investimento, né? Completo, total. Se eu não gero o resultado para ele, esquece, né? Aqui nos despedimos, não existe mais sentido nenhum na relação, né? Eu costumo brincar com o pessoal internamente, eu falo assim, cara, nem na sinaleira tu tá dando mais moedinha para quem quer que seja. Se o show não for bom, não abre o vídeo, não. Tu pensa assim, pô, exatamente. Cara, se não for legal, se não tiver lá, né, um malabar e Pintor de qualquer... prata Se caiu o facão, a bola, esquece. Tchau. Ou então a moeda vai ser melhor. Enfim. Ou se machuca, o show é bom. É que assim, é verdade. Assim, ó, claro, analogicamente falando, né, você tem que trazer para o contexto do resultado, tem que fazer sentido para você. Claro. Né? Se não fizer sentido, não vai rolar. E uma área, evidentemente, uma área de tecnologia, uma área de produto, né, uma área de desenvolvimento, né, que tem pesquisa e desenvolvimento, tem marketing e tem o desenvolvimento digital. Que no deve ser interno. basicamente a mais forte hoje, imagino eu. A mais forte, a área mais forte hoje deve ser essa parte de É uma área tecnologia e estratégica, marketing. passa por ali. Né? Claro. A nossa expertise, a gente... Vocês se enxergam como uma empresa de software, como uma empresa, uma tech? Ainda não. Ainda não? Ainda não. A nossa, esse... Ainda porque tem que você se enxergar assim, pelo adorei jeito, ainda. né? Estamos em transição. Cara, mas 5 anos, cara, isso não é... Tu não dorme de um jeito e acorda de outro, não é verdade? Sim, não verdade. dá, não Sócio dá. de uma empresa que vai quase completar 40 anos. Cara, não é assim, não é. É muito fácil falar, faz a mudança, faz a transição, seja mais. Não, cara, não é assim, não. Querendo ou não, tá tudo engessado ainda, né? não Tá tudo... E o modelo às vezes é lucrativo, aí com o modelo lucrativo cria um maior problema. Mas beleza, mas se o modelo é lucrativo, como é que faz essa transição? Não é tão simples E a assim, pergunta o grande problema é esse, o time, né? Porque Ali desculpa, mas tu deu essa resposta que tu talvez vai dar agora antes. Pô, o cara parou em 2009. Claro. Tu ainda tirou 10 milhões de litros de limonada do limão ainda. Né? Se tu tivesse parado Mas te prepara lá, antes, cara, te prepara teria antes, não sido dá. uma inconsequência às vezes, né? Para o cara parar em 2009. Desculpa. Assim, interessante porque quando nós viramos a chave, nós tínhamos 600 mil acessos. Cara, para 8 milhões agora. 6 milhões agora. 10 vezes Cara, menos. mas vai dar com 600 mil acessos? Pô, nós tínhamos um funcionamento interessante, principalmente nessas cidades em que nós tínhamos atuação, porque... Já foi se jogar do abismo, né? De certa forma, né? Claro. E aí, então, já estava ranqueando legal. E aí, cara, vamos então fazer expansão. E aí, claro, ampliamos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso eu ia te perguntar. Hoje vocês são nacional, né? Somos, não temos mais barreira geográfica, né? Mas, é claro, temos uma dificuldade, porque a gente precisa estar bem posicionado em qualquer cidade. Custa caro estar bem posicionado. Claro, o SEO ajuda bastante, mas custa caro. Né? O que a gente tem feito né, como estratégia? A gente tem mirado em cidades cujo ranqueamento tem sido interessante. Né? Então, você faz um ranqueamento, você gera... nós temos uma base de informações interessante, 2,6 milhões de registros, né, de anunciantes, né? De anúncios, vamos assim considerar. E aí você consegue explorar isso
por cidade. Então, Curitiba, Maringá, Londrina são cidades que a gente tem um foco maior de atenção, Campo Grande também, e nas cidades de Santa Catarina. Agora, nós temos uma média de 50 leads por dia que vem do país inteiro. Né? E eu diria que 60% fora do estado de Santa Catarina. De forma muito simplista, hoje vocês são um gerador de leads. Gerador de né? leads, O cara perfeito, faz uma perfeito. compra de lead quase. Ele Perfeito. faz um investimento em ti porque o que ele enxerga é que ele vai trazer mais clientes. Vocês são esse gestor, né? Nem gestor, um gerador mesmo de lead. Né? Ele abriu a torneira, pagou vocês, tem essa torneira aberta, não pagou, ele fica na iminência de ser encontrado, que nunca vai ser. Né? E esse é o day after, né? Assim, o que está se pensando para amanhã, né? Gerar negócio. Né? Então, hoje eu estou aproximando consumidores, mas a ideia, evidentemente, é gerar negócios. Eu preciso... Você trazer mais qualidade no lead? Não, nada a ver. Não, fazer com que esse lead já se converta dentro da minha plataforma. Que legal, entendi. Então, Ou seja, já permitir que o nosso anunciante ofereça ao usuário, né, o consulente que ali chegou, cara, já transaciona na ali plataforma. mesmo. Marketplace, né? Em alguma medida, o marketplace. uma pergunta qual é o tamanho da gestão de tráfego que vocês têm? Deve ser gigantesco, deve ser uma das maiores, para mim, Santa Catarina deve ser muito grande, né? Deve ser muito relevante. O contato de vocês é direto com Facebook, Google. Você deve ser um representante já deles, né? Não. Nós somos do Google. Nós fizemos uma parceria com o Google, somos parceiros Premier, né, o mais alto nível das parcerias. E a parceria com o Google, ela teve exatamente essa proposta de atualização de marca. Né, de fazer um bem bolado, sabe, colar numa grande marca. Sim. Por associação, tu consegue, de alguma forma, se atualizar, né, para o mercado. Né? Exatamente. Então, nós temos os links patrocinados que a gente comercializa, né, para o Google. Temos aí já uma experiência de umas 2.000 clientes que fizeram negócio com a gente, né? com o Google Ads. Com o Google. Eu queria entrar na spin-off. Primeiro, talvez explique o que novidades, é uma spin-off. Novidades. Primeiro, Futuro. Vamos fazer rápido um parênteses com relação a spin-off, que eu acho muito legal. Até acho, pelo tamanho de vocês e o número de clientes, ou seja, o acesso, né, que vocês têm a esses clientes, vocês deveriam ser uma grande incubadora de spin-off. Sei que não é fácil assim, mas conta um pouco dessa experiência que está sendo. É interessante porque a spin-off parte da premissa de que você tem que ter um DNA de inovação. Né? E o DNA de inovação, eu não tenho a menor dúvida de que é dos 3 sócios. Né? E claro que eles inspiram a todos nós para que isso reverbere né, nas equipes. Na cultura, né, da empresa. Né? Isso, é a cultura. Né? E aí, vários projetos a gente tem trabalhado ao longo da história. Né? Nós tivemos já projetos como segmentados para a área têxtil, né? Um guia têxtil, nós já tivemos projetos segmentados para a área de imóveis, tivemos já projetos segmentados para a área de saúde, dentro de verticais específicas. Né? E agora a gente resolveu literalmente sair da caixinha, né? E pensar completamente diferente. E a experiência que nós fizemos foi criar exatamente uma equipe, né? Uma equipe de todos os níveis, né? Voluntários, enfim. Cara, vamos criar uma equipe voltada para um projeto. E aí, então, denominamos, né, o projeto que é o Alug. Né, que é o Alug. E é interessante porque a spin-off ela partiu de uma metodologia de elaboração da ideia, desenvolvimento da ideia muito própria, muito específica de negócios digitais. E fomos muito felizes com o desenvolvimento da ideia. Né? Mas é claro que com dificuldade de botar isso em prática, porque precisávamos de terceiros, né? Para poder desenvolver as soluções. Né? Mas colocamos no ar no início do ano, e esse era um projeto interessante, porque era um projeto que nós tínhamos lançado na pandemia. Sim. A pandemia deu uma atrasada considerável. Né? Conseguimos lançar só neste ano a versão app, que literalmente, o que é o Alug? O Alug é uma plataforma... Explica o que é o Alug. Era a minha pergunta. Verdade. O que é o Alug? O Alug é uma plataforma que inicialmente ela nasceu com uma proposta C2C, né, consumidor versus consumidor, tentando né, esmiuçar aqui, e nós já identificamos que a relação é outra. Né? E aí o Rafael tem uma contribuição nesse particular. Obrigado. Não, tem sim, né? Cara, vamos enxergar isso
to B, to C, né? E faz todo sentido. E na verdade, isso veio a partir exatamente do seguinte: pô, você cria uma plataforma de locação de coisas. Isso. E a ideia é clara. Por isso Alug, né? E o Alug também, eu explicar, né? É com O, dois Os, né? E no final IE, né? Exato. É uma brincadeirinha com o nome, né? E a plataforma de locação de coisas, ela parte da seguinte premissa: poxa vida, eu preciso ter coisas para locar, né? É claro, eu só tentando resgatar um pouquinho a filosofia desse negócio. Ela tem a ver com uma economia compartilhada. Sim. Legal. Né? Ela tem a ver com um consumo consciente. Sustentabilidade, tudo enfim, mais. Ela tem essa pegada, né? Então ela é business, claro que ela é business. Por que tu vai pegar e comprar um soprador? Né, aquele soprador de folhas. Né? Se às vezes e se eu preciso de uma cadeira de rodas porque eu quebrei minha perna, exatamente, por que eu vou comprar uma? Perfeito. Uma furadeira, um rompedor, né, de piso, alguma coisa do gênero. Enfim, então, poxa, tem coisas, é muito mais barato alugar do que comprar. Né? Então, dentro dessa dimensão do consumo consciente, do controle do consumismo, da economia compartilhada, é que veio essa filosofia. E, claro, você lança a plataforma, mas só faz sentido se tiver coisas lá dentro. Então, vamos fazer o seguinte, cara, para a gente acelerar esse negócio de coisa, vamos atrás de alguns parceiros. Porque nós temos alguns parceiros, né, fantásticos no guiafácil.com que locam coisas. Eu ia dizer, vocês estão dentro de casa. Cara, é o seguinte, quer fazer isso aí no vizinho, tá 1 milhão de produtos ali. E tem um parceiro, tem alguns parceiros bem interessantes. Exemplo, um de locação de equipamentos para construção civil. Os andames, as furadeiras, sei lá, as máquinas, né, utilizadas aí para construção civil. Uma bitoneira. Uma bitoneira. O cara precisa de uma bitoneira pro final de semana, né? Para fazer caipirinha ainda, não é nem para... Descobrimos o alcoólatra aqui. Eu já vi caipirinha em betoneira, em máquina de lavar roupa. É verdade. Isso é das antigas, tá? Isso hoje em dia não tem essa galera cringe aí, não nem tem. Sabe o que é, nem sabe o que é isso. Então, de fato, vamos buscar parceiros. Cara, e aí, vamos a locação de, como chama, de brinquedos. Né? Locação de brinquedos. A locação de coisas para eventos, né? Cadeiras, móveis, enfim, né? Móveis, né? O que imaginar para um evento, Sim. né? Casamento, né? Festas de aniversário, festas várias. Então, poxa, a gente já tem esse parceiro na base do guiafácil.com. Cara, vamos trazer isso para fazer experiência. E aí começou a fazer sentido. Porque o que acontece? E aí começou a fazer sentido e começou a acender a luz do quê? Cara, não é só C2C. Sim. Isso é B2C. B2B. Né? Claro, B2C, naturalmente, né, lá na ponta. Então, poxa, estamos validando a ideia. E isso é interessante porque é uma ideia que né? O Rafa pode explicar isso melhor do que eu, né? Tu começa com, né, cara, eu quero atingir aquele alvo e aí, cara, pivota porque... O ato de pivotar, até uma palavra meio estranha, né, para o nosso alfabeto, claro. Mas é a situação de ter que mudar o rumo o tempo todo, né? Tu vai mudando. Que é o que faz o pivô, né? Pô, nem sabia disso, mas é ótimo, gostei. Por isso que eu digo, o punch no futebol pivotar tem a ver com o pivô, né, do ele jogo. Distribui a bola, né? Exatamente. Raiva de inglês que eles falam, né? Exato. Então, exatamente. Pô, gostei. Eu vivendo e aprendendo isso. E talvez aí trazendo, né, um pouquinho para os imigrantes digitais, aquela figura do barco, né, cara, o vento está soprando diferente, ajusta a vela. Ajusta a vela, exatamente. Ajusta a vela, né? Tem a ver com essa relação aí. Eu adoro tem um desenho que conta um pouco dessa filosofia de MVP, de modelo de negócio, de tu adaptar. Então, tu sabe onde tu quer chegar, em teoria, né? E tu sabe onde tu quer chegar, então tu não monta uma Ferrari para chegar lá. Né? Tu monta duas rodinhas e um pedaço de negócio e vai ajustando ele no caminho até chegar e no final tu entende o que tu quer. Sim. Era um ônibus, né? Exato, e não era nem uma Ferrari. Exatamente. Então acho essa a grande importância de uma spin-off. E que resultados você tem trazido já, Lug? Não, nós ainda estamos na fase de validação. Entendi. Evoluímos do app para uma versão web, porque também e aí é que a gente acredita que vai ganhar força. Porque você perguntava, mas qual a expertise da Guiafácil, né? Nossa expertise é comercial, é em vendas. Sim. É o DNA dos sócios. Aí você perguntou assim, poxa, mas vocês já são tech? Ainda não. Nós estamos querendo ser tech, queremos nos posicionar como, né, uma empresa digital. Embora olhar para o nosso negócio desde 2017 é só digital. Nós não temos mais nada offline, não temos mais nada na loja. Então, assim, mas é uma cultura que está se construindo, né, para se posicionar como referência nesse contexto da comunicação. E aí, quando a gente olha perdão, agora
Perdi o fio da Perdi meada. o fio da meada. Não, a situação do... Eu tinha perguntado sobre os resultados da Lug, né? Da Lug. Ah, E aí tu falaste que ainda está em validação aí certo. no negócio. E aí nós estamos com a versão web Ah, é do verdade, Alug. isso aí. E aí, qual que é a grande diferença da web versus do app? O app você precisa distribuir, é como lista telefônica, cara, Exato. porta a porta, Sim. aspas, né, porta a porta. Ele é mais difícil, Né? Pô, você tem as Play Stores, ponto. É isso que você tem para distribuir, ali o canal. Ah, você tem um site, claro, 6 milhões de acessos poderia gerar uma baita quantidade de... Sim, de leads ali já. Né? É, Dependendo do sim, cliente, pra tu já baixar. consegue empurrar ali a adoção. Adoção não, mas pelo menos a jornada na hora do conhecimento. O cara Exato. encontra, ó. Perfeito. E aí o que a gente, né, chegando à conclusão, cara, se isso dá para evoluir para B2B, vamos fazer essa versão web. Porque o que acontece? Nós somos, né, bons, a gente pode afirmar isso em SEO para posicionamento de segmentos. Entendi. Então, cara, vamos pegar essa expertise da guiafácil.com, que é posicionar segmentos, que é posicionar, né, segmentos vários, e vamos usar essa expertise para posicionar nos buscadores. O Google é um deles, é o maior deles, né, o Bing, enfim, e outros, Yahoo, enfim. Vamos posicioná-los da melhor forma com uma versão web, coisa que nós teríamos dificuldade com o app, porque Claro. o app é uma relação mais... Sim. E nesse modelo de Endpoint, negócio, tem uma palavra que ela é muito forte, né? A fricção. Quanto mais tu coloca problemas na frente do teu usuário, mais difícil dele te usar. Então, quando tu coloca Barreira, um né? produto e tu obriga ele lá a baixar uma aplicação para ele usar aquele produto, ali tu já perde. Tu que entende muito mais do que eu de tráfego, ali tu já perde 80% das pessoas. Elas não vão lá baixar aquela aplicação para fazer. Então, essa fricção tem que ser tirada, por isso o modelo web. Uma vez que tu viu, botou lá bitoneira e aparece, por que você não alugue? Né? E aí você clica ali, já cai dentro de uma bitoneira para alugar. Pronto. A 300 metros da tua casa? Sim. Ah, fechou. Essa é a bem ideia. mais fácil. Essa é a ideia, essa Exatamente. situação. Geração de novos negócios. O que eu quero dizer assim, o Guiafácil pensa em vender outra coisa além disso, porque eu fico pensando que na internet as coisas são mais dinâmicas, né? As oportunidades aparecem mais. Total. Antes você vendia anúncio, por exemplo, no impresso, com o argumento de que estava lá em 500 mil casas, em 500 mil negócios, e todo mundo está consultando aquilo de vez em quando. E agora a coisa muda um pouco, né? Tem para o futuro aí algum tipo de negócio diferente aí que pode ser explorado? De fato, a gente não pode deixar de pensar nisso. Uhum. Eu acho que existe um benefício muito grande, que é a nossa base. Nós temos uma base relativamente grande, uma base bem segmentada. Então, assim, atender melhor as verticais pode estar dentro do contexto dos planos futuros. É difícil. Poxa, vamos falar, o Guiafácil vai lançar um app de alimentação. Sabe que tem o iFood que resolve Claro. o problema das pessoas. Só que, com certeza, ele não resolve satisfatoriamente o problema dos fornecedores de Sim. alimentação, né, em razão do alto custo. Então, poxa, talvez seja, né, um viés. Mas existem várias outras oportunidades que estamos mapeando, né, estamos trabalhando com isso. Nesse exato momento, a nossa grande força está em dar relevância para a nossa base. E aí crescer na base, né, exatamente a partir de algumas verticais. Entendi. Acho que o grande ativo teu é essa base. Eu acho que quanto mais tu conseguir encontrar mecanismos que tu consegue colocar para a tua própria base consumir, mais forte vai. Até realmente, assim, a brincadeira que eu fiz, mas é o que eu vejo, para mim, eu passo lá na frente, eu enxergo muito isso. Para mim é uma grande incubadora. Né? Porque qualquer dispositivo, qualquer lugar onde tu consegue pegar um dispositivo e plugar e se conectar ou com 6, 7, 8 mil clientes de um lado aqui para utilizar de alguma forma, até mesmo para dizer, você está com um produto novo aqui, a gente quer que vocês destruam ele. Né? Como, por outro lado, vocês também têm uma inteligência de SEO ou de tráfego absurda, um dos maiores, para mim, uma das maiores incubadoras do mundo, assim, porque realmente tu tens os dois lados. Hoje tu tens de um lado esse tráfego e do outro tu tens uma porrada de conexão, que é o sonho de toda startup quando está nascendo. Né? Ô Marcos, deixa eu deixar a guia fácil de lado um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho de ti, porque eu sei que tu tens origem no direito, és advogado, né? Formado aqui na FURB, não? Sim, sou formado da FURB, sou professor da FURB. Professor da FURB hoje. Também, E essa carreira de executivo aí, quando é que começou? Começou com a Guia Fácil mesmo ou veio já de outra? Não, veio a partir da Guia Fácil. Né? Eu advoguei por 10 anos, tive sociedade com colegas advogados.
muito feliz essa carreira, né? Gostava? Adorava. Se faz direito. Já que o Pancho falou da bitoneira de caipira, eu vou falar, cara, é uma cachaça. É verdade, imagino. Não, e é fato, assim, advoguei por 10 anos, ainda advogo minimamente, né, minimamente. Já sei para quem ligar se eu for pego bêbado no volante. Depois uma caipirinha na bitoneira. E a minha disciplina na universidade são as ciências criminais. Porque a minha especialização, né, eu tenho pós-graduações em Direito Penal e Processual Penal, então a minha área de docência é literalmente o crime, né, o crime e a pena. Então, poxa, e aí realmente é paradoxal, né? Você vai para a gestão. Claro, fui buscar conhecimento, construímos essa possibilidade juntos, né, com o Conselho de Sócios. O Conselho de Sócios queria formar uma governança corporativa, queria ter outros heads, né, outras pessoas contribuindo para a gestão. E eu vim para esse processo também literalmente, de pivotagem, né? Contribuir para que a gente pudesse sair do offline para o online. Entendi. E venho liderando, né, os times há 15 anos. Né? Vai fazer agora em janeiro de 2022, vai fazer 15 anos que eu estou na gestão. Antes da Guia Fácil, você era um advogado? Ou já tinha algum... Desde a fundação, eu contribuí minimamente com o negócio. Entendi. De certa forma, já estava encostado E ali. por que encostado no essa aproximação? Explica por que essa aproximação desde a fundação. A sócia da Guia Fácil, uma das sócias, um dos sócios é a minha irmã, e o meu cunhado com um terceiro sócio. Então, claro, o vínculo, né, de amizade, o vínculo familiar acabou... Tu estava sempre ali, de certa forma. Desde a fundação do negócio, desde quando os três começaram a pensar no negócio, Marcos, poxa, mas como é que eu faço uma planilha? Como é que eu faço... Cara, me ajuda aqui, vamos pensar no sistema. Era o consultor barra assessor barra... assim, quando você falou da preparação da lista telefônica, cara, eu fazia editoração da lista telefônica em algum momento. Sabe, corria os anúncios, sabe, inclusão de anúncios. Claro que em nível de contribuição, né? Porque eu estava naquele, então, me formando, e eu dizia para eles, eu posso contribuir para o negócio, mas de maneira paralela, não de maneira full-time, não de maneira dedicada. E, assim, ao longo dos 10 anos que eu estive fora da Guia Fácil, eu estava, os primeiros 10 anos dela, eu funcionei como advogado, eu funcionei como consultor, eu funcionei como, literalmente, participando do processo estratégico da empresa, né? Contribuindo como consultor. Né? Apenas isso. E nos últimos 15 eu venho literalmente na liderança. Claro, uma liderança subordinada, né? Porque o Conselho de Sócios... É forte ainda? Eles são ainda muito Sim, fortes? são ativos. Tá. Né? Temos reuniões semanais e temos aí todo, né, uma gestão inferior que contribui e que acaba... Eu acho que quando vai fazer essa talvez sucessão é a palavra, né, para um corpo mais executivo, tu começa a olhar talvez para dentro ou para fora, mas das pessoas que já contribuem muito. Eu acho que essa talvez foi a forma de encontrarem no teu nome essa pessoa que... E a história está aí, né? 15 anos. Então faz todo sentido. E aí não só isso, te chamaram para tratar merda, né? Porque, cara, vai acabar a lista telefônica, vai pro digital, vamos chamar ele para ferrar ele. Quem é que vai fazer essa transição? Quem vai ser o... assim, eu acho que mas é um prazer muito grande, sabe? Liderar pessoas, né? Estar com pessoas. A universidade, evidentemente, é um ambiente maravilhoso. É um ambiente que também me obriga a atualizar-me, me obriga a novos networks, enfim. É claro que é um tema, né, uma área de conhecimento específica, né, que é o direito. Sim. Mas, com certeza, contribui para a gestão. Até naquele, então, quando combinamos ir para o Guia Fácil, eu falei, cara, mas primeiro deixa eu estudar. Até porque, poxa, eu sou professor e aí tem essa dificuldade. Pois né? Deixa eu entender desse trem. E aí eu fui fazer gestão empresarial na FGV, né? Fui buscar aí. E, claro, a gente não para de estudar nunca. Né? Que bacana. Semana passada, comentava com o Rafael, estávamos no Startup Summit. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas para que precisa participar do Startup Summit? Puxa vida, como assim? Celeiro, né? Exato. De ideias, um celeiro de insights. Pô, tu não pode deixar de participar de um evento daquele. Né? É verdade. E isso te permite atualizar-se. Né? Vou ter que cortar aqui para as perguntas. Vai, manda ver. Pode ser? Manda ver, claro. Faço 4 perguntinhas, tá? Então, algumas são mais pessoais que outras. São bem difíceis. Não, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Maior dificuldade ou péssima escolha? Cara, que pergunta difícil. Vou deixar essa para depois. Vai pensando no inconsciente. Vou ter que mudar a ordem dela. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que você empreenderia? Não vale falar direito. O empreendedorismo, eu faria, evidentemente, no digital, não deixaria de ser no digital. Um segmento
específico, um segmento específico, puxa vida, está complicado. Não tem nenhuma vontade, alguma coisa que tu gostes mais, ou alguma oportunidade que estás vendo? É que eu estou tão concentrado na guia fácil que isso não me... qualquer pensamento que eu tiver, eu vou ter em relação à guia fácil. Entendi. Eu vou ter para a guia fácil. Né? Então, esse insight ele tá muito colado a isso. Tá muito colado a isso. Entendi. Né? Quem você admira ou quem foi um mentor? Mentor sempre é o meu pai, né? Eu vejo o meu pai é um cara extremamente simples, extremamente trabalhador, 83 anos de idade, uma pessoa que ainda trabalha. Ele é um empreendedor, ele tem uma marcenaria, né, cara? Ele faz 83 anos? 83 anos, então assim, é o cara que acorda, né, cedo e dorme tarde e faz as entregas dele com total qualidade, com perfeccionismo. E isso realmente me inspira. É muito. uma das profissões, né, que mais difíceis de encontrar hoje, né, o marceneiro. Né? Com certeza, bem difícil, bem difícil. Que bacana. É família de quantos? Somos em 6 filhos. 6 filhos? Eu sou o caçula. Tu é de Blumenau? Sou de Blumenau. Nascido born and raised. Nascido em... minhoca, literalmente minhoca, da terra. Da gema, como diz o outro. Da gema, Se você se encontrasse com 19 anos, ele estava fazendo o quê? Fui fazer... Estava no serviço militar, me preparando para o serviço militar obrigatório. Antes do direito ou já tinha entrado na faculdade de direito? Não, eu tive o serviço militar me fez que eu entrasse no direito só com 20 Depois. anos. Então, se você se encontrasse com 19 anos lá, milico, o que você diria para você mesmo? Larga o direito. Jamais. Não vai para esse negócio chamado direito. Jamais. E é curioso, até brincando um pouquinho, o meu primeiro vestibular foi para Ciência da Computação, como Sério? primeira opção. Lembra, tinha a primeira opção e a segunda opção na época? Sim. A segunda opção foi Direito. E aí eu fiz o vestibular com 18 anos de idade, mas eu não consegui completar uma das provas que tinha que fazer a prova de redação. Eu zerei a prova de redação porque eu fiquei doente naquele dia. Poxa. E eu faltei passei muito mal, eu não consegui. Aí servi o exército, voltei, aí fiz o vestibular. Primeira opção? Direito. Segunda opção? Ciência da computação. Então, assim, cara, o direito, ele me veste, né? Ou eu visto o direito, melhor dizendo. Tem alguém na família advogado? Não. Bom, tem depois de mim vieram outros, né? O meu irmão mais velho foi fazer direito. Entendi. Advogou, né? Faleceu faz uns 3 anos agora. Mas o que tu dirias, então, pro Marcos Aurélio de 19 anos? Não foge da pergunta. O que você diria para você mesmo aos 19 anos? Cara, faça o que tu fizeste. Faça o que tu Manda fizeste. ver. Confia no caminho. Cara, é muito legal você olhar para trás e ver o legado que você deixa. Né? Eu acho que tem muita contribuição. Né? Eu tenho uma vida um tanto quanto atribulada, mas, poxa, movimentos sociais, né? Já participei intensamente, já contribuí para algumas instituições de maneira bem significativa. Então, assim, poxa, olhar para a empresa, para as empresas que eu já trabalhei, para a empresa que eu ainda trabalho, e ver que eu pude contribuir de alguma forma, olhar para os estudantes. Né? A sala de aula me fascina porque o produto disso é estudantes motivados, estudantes empenhados. Cara, quando você vê o estudante brilhando o olho pela tua aula, cara, não muito tem, legal, não né? tem, cara. Então, poxa, vai fundo, sabe? E talvez esse é um grande dilema, Rafael, né? Porque, poxa, mas você precisa fazer uma escolha. Cara, advogar, ser professor, administrador. Não dá para fazer os 3? É isso que pega, sabe? É isso que pega forte, né? Sim. E isso eu falo para ti. Isso é difícil. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Até porque todo advogado é um empreendedor, né? E isso geralmente não é nem Deveria tona, ser, né? na realidade, né? Porque essas profissões liberais, elas, até onde eu percebo, pelo menos, o profissional tem dificuldade em lidar com aquilo como um negócio. Total. O advogado, o médico até, o dentista. Eu lembro porque eu trabalhei na associação empresarial e eu acompanhava muito o trabalho dos núcleos setoriais, né? E no núcleo de saúde se discutia muito isso, né? Ou seja, como ver a clínica, o consultório como negócio e não só como prestador de serviço, né? E eu acho que o advogado tem um pouquinho disso também. Sabe o que me chamou a atenção no Startup Summit? Não sei se temos alguns minutinhos ainda, mas me chamou a atenção porque a gente assistiu várias falas sobre IPO, sobre Invest, né? Sobre formas de captação de recursos. Até a gente vai ter agora no October Tech Week o Fabiano, da Unifique, aqui falando sobre o legal. IPO dele. Poxa, que legal. Perdão, te cortei. Legal. E aí, o que os caras falaram lá? Cara, tenha um jurídico
ao teu lado e tenha um contador ao teu lado. Olha. E me chamou muita atenção, porque o que acontece? O empreendedorismo, ele é na raça, cara. Ele é... Sim. O Silvio Santos é que diz, 90% inspiração. Inspiração. Transpiração e Exato. 10% inspiração. E de fato cara. É muito braçal, é muito, né? É muito pôr para fora, é muito fazer. Fogo, né? Só que, poxa, e aí você acaba esquecendo, né, do juridiquês, da contabilidade, né? E que pode colocar o negócio... Que é a segurança jurídica do negócio, né? Um risco, né? E de fato, pode comprometer. E eu vi isso muito, muito claro lá. E uma discussão que a gente teve agora, numa startup de São Paulo, o empreendedor chegou aí para cadeia. Uala. Fez uma negociação tão ruim que o negócio desandou. Tão mal feita, na realidade. Né? Talvez o negócio fosse bom, mas a maneira como foi feita... Às vezes o negócio legal e aí mal assessorado, né, pode gerar um prejuízo danado. Claro. Voltando à primeira pergunta. E a primeira, e a mais difícil. Maior dificuldade e tu teve nesse tempo. trajeto todo? Essa é a maior dificuldade. Talvez de conciliar as carreiras? Não, de ter que talvez decidir por uma e por outra. Decisão essa que eu não consigo tomar. Ainda não consigo tomar. Caralho, que legal. Vai juntando as coisas, né? Vamos fazendo. Vai tocando junto. Meio que equilibrista, né? Vai equilibrando, né? Rodando claro, os pratinhos, como diz tomando cuidado de não fazer mal feito nenhuma delas. Pois é. Isso é fundamental, né? Mas, de novo, eu acho que eu tenho um perfil também de líder extremamente de compartilhar as decisões, né? O processo decisório é um processo compartilhado. Não é uma decisão top-down, às vezes tem que ser, evidentemente, né? Mas o processo decisório com, né, um conselho de sócios que ajudam a tomar decisões, né? Tomam decisões e ajudam a tomar decisões, faz toda a diferença. Um conselho de líderes, né, de gestores abaixo da minha condição, que contribuem com ideias, que contribuem, né, para o processo decisório, facilita bastante. Isso permite que as coisas aconteçam. Maravilha. Marcos, obrigado. A gente terminou nosso tempo. Quero agradecer demais tirar teu tempo para aqui vir contar um pouco da tua e da história também da Guia Fácil e toda essa transformação. Acho que o mais legal nessa história é essa situação da transformação. E o perrengue que tu teve lá no começo, dizer, cara, pega esse negócio de papel aqui e transforma em 1 e 0 daqui para frente, cara. 0, parabéns. Obrigado, Pancho. Obrigado parabéns. Também. Não esqueça de seguir, de compartilhar esse conteúdo que é tão incrível. Tá lá, Maria sempre aponta para a câmera errada. Obrigado demais aí vocês aí. Obrigado a todos, Marco Aurélio. Obrigado, forte Rafa. A gente todos. se vê na próxima edição do Antes Tarde do Que Nunca. Não se esqueça, como disse o Rafa, siga, inscreva-se, melhor dizendo, no canal Real Rafa Silva aí do YouTube e aciona a sineta também para ser notificado de quando tiver outras entrevistas aqui no Antes Tarde do Que Nunca. Um abraço a todos e até mais. Um abraço. Pronto. Valeu, obrigado. Bom. O que eu queria brincar antes tarde do que nunca